Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 13 do mês de fevereiro de 2025. É a palavra que Deus trouxe à frente aqui neste dia de hoje. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio. É onde nós nos abrigamos, é onde nós lançamos toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, meus irmãos. O Senhor Jesus disse: olhai para os lírios do campo. É Deus que veste os lírios, as ervas, que cuida dos pássaros. Ele disse que nós valemos muito mais do que os pássaros, porque o Senhor é aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Talvez você esteja passando por algum momento de desespero, de expectativa, de sofrimento, perseguição, dificuldade, opressão. Talvez alguém esteja te oprimindo, te perseguindo. E o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, que o Senhor vê todas as coisas. Ele conhece a tua dor, conhece o teu sofrimento, conhece o teu desespero. Certa vez estava lá Neemias, na fortaleza de Suzã, e ficou sabendo que seus irmãos estavam em grande miséria e desprezo. Ele sentou, chorou, jejuou. Mas depois ele se levantou, buscou a Deus, buscou a direção de Deus, colocou o Senhor à frente. E Deus lhe deu essa missão de ir lá para Jerusalém, para edificar Jerusalém. Estava ali com seu muro fendido, estava em ruína, em miséria estava o povo depois que Nabucodonosor entrou e invadiu e deixou em grande miséria. Mas Deus foi com ele, porque Neemias não ficou só chorando. Neemias não ficou só jejuando e lamentando, mas ele se levantou, ele foi direto ao rei, aquele que podia lhe dar cartas, aquele que podia lhe prover o que era necessário para reedificar Jerusalém. Ele correu atrás. Busque o Senhor teu Deus, vá atrás, se esforce. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Vai atrás daquilo que Deus pôs no teu coração. Vai com força, com coragem naquilo que está ao teu alcance. Mas se refugie em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é aquele que nos socorre nos momentos mais difíceis que estamos passando na nossa vida. É aquele que enxuga as nossas lágrimas. É o seu Espírito Santo que toca no nosso coração. É o seu Espírito. O Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu já fiz, já está tudo consumado. Tereis aflições. É necessário termos aflições, passarmos por sofrimento como passou Neemias, mas se levantou e foi à luta. Então, meu irmão, minha irmã ouvinte, você que está passando por um momento difícil na tua vida, se refugie em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia, ou seja, nos tempos difíceis é o Senhor que está na nossa vida. Nos tempos mais difíceis é Deus que aparece, para que seja glorificado na nossa vida. Você pode estar hoje com seu coração em grande amargura. Muitos povos de Deus, servos do Senhor, passou também por tudo isso. Por isso a palavra de Deus nos ensina que muitas são as aflições do justo, mas também diz que de todas o Senhor livra. E o salmista diz que, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o problema seja grande, Deus é maior do que os nossos problemas.
e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, são coisas grandes, são coisas difíceis que iremos atravessar. Mas por tudo isso aqui, Deus é maior do que tudo isso. Diante de todas essas adversidades, e diante das adversidades que passou também o salmista Davi, que havia um gigante na frente para enfrentar, e Davi enfrentou o gigante. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos enfrentar o gigante. E ele o venceu. As pedras que estavam ali no seu alborge, no seu fardo, na sua funda, ele pegou aquelas pedras e lançou sobre o gigante, e o Espírito de Deus fez com que aquela pedra atingisse o gigante Golias. E ele foi derrubado pela fé que estava no coração de Davi. Então não importa, meus irmãos, não importa o monte, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que eles estejam na nossa frente, tentam parar a nossa embarcação, o Senhor remove estes montes, como ele removeu o monte na vida de Davi, como ele derrubou o gigante por terra na vida do salmista Davi. E aqui também nesse salmo dos filhos de Corá, a mesma coisa. Ele diz que ainda que as águas rujam, como aquela grande tempestade estava lá, assustando lá os discípulos, e o Senhor Jesus dormia na polpa certa vez, aquela grande tempestade. Em outra ocasião também, o Senhor Jesus estava lá orando, e quando eles estavam lá sendo açoitados pelas ondas, o Senhor Jesus apareceu ali, eles achavam que era um fantasma, mas era o Senhor Jesus caminhando por sobre as águas. E até Pedro andou um pouco sobre as águas, mas ele ficou preocupado com o vento forte e começou a afundar. Senhor, me salva! E o Senhor Jesus o tomou pela mão. E ele veio para o barco são e salvo. Então não importa, meu irmão e minha irmã, se as águas estão rugindo na tua vida, se o inimigo está te assombrando, te assustando, colocando dúvidas, lançando setas na tua mente, use o capacete da salvação, use o escudo da fé. O escudo da fé para se proteger dos dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação guarda a tua mente destes pensamentos que não são seus. São setas malignas tentando te paralisar. Como os espias que, quando chegaram lá da terra de Canaã, disseram para o povo e colocaram o povo em medo. Eram 10 espias, se não me engano, 12, mas havia também Josué e Caleb. E os espias, a maioria deles, estavam com medo, começou a falar que a terra era terra de gigantes, que eles não eram capazes de enfrentar aqueles gigantes. Mas Josué e Caleb não, disse assim: nós venceremos porque o Senhor está conosco. Nós iremos vencer. Deus nos deu aquelas terras. Deus entregou os inimigos nas nossas mãos. Então, ainda que você esteja recebendo setas do inimigo lançando na sua cabeça que você não vai conseguir, que você não vai vencer, mas estes obstáculos, o Senhor Jesus certa vez fez os discípulos lembrar, quando eles estavam passando quando eles estavam também passando ali, não sabiam o que fazer na hora da fome, na hora do pão, achou que tinha que comprar o pão para se alimentar, e o Senhor Jesus falou para eles: vocês não lembram da primeira multiplicação que eu fiz? Vocês esqueceram da obra que eu fiz, daquela primeira multiplicação dos pães e peixes? Será que vocês não creem que eu sou capaz de fazer a multiplicação que eu quiser fazer? Então Deus estava trazendo à frente na vida dos espias as obras sobrenaturais que Deus havia feito no deserto, e que Deus era poderoso para fazer eles entrarem na terra de Canaã e vencerem os inimigos, porque Deus já havia entregado nas mãos deles. Mas a maioria deles estavam com medo. Chegaram e inflamaram no arraial e colocaram o povo tudo em temor, em medo. Use o capacete da salvação e o escudo da fé para se proteger das setas malignas. Por isso diz aqui a Escritura, meus irmãos, que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, ou seja, há um Deus nos céus. Nós não estamos sozinhos nesta terra. Deus está lá do alto, está na luz inacessível, está diante dos 24 anciãos que lançam das suas cabeças as suas coroas, está diante dos serafins que escondem os seus rostos com as suas 6 asas, escondem os seus rostos de vergonha de Deus, por causa da santidade de Deus. Há um rio que sai do trono de Deus. Jacó viu a escada onde os anjos subiam e desciam por ela. Este rio representa a ação do Espírito de Deus. Ele intercede por nós, ele nos consola. O Espírito de Deus fala ao nosso coração. O Espírito de Deus nos reveste de poder, como revestiu Davi a ponto de matar um leão e um urso, como revestiu Sansão, que com uma queixada de jumentos matou dezenas de inimigos. É Deus que adestra as nossas mãos para a batalha. Se Deus falou já ao teu coração que você vai vencer esta guerra, esta peleja, confia no Senhor, apague as setas do inimigo, não importa os obstáculos, não importa os montes que estejam na tua frente, o Senhor é a rocha poderosa, é o Deus Todo-Poderoso, que habita na luz inacessível, é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a nossa fortaleza, aquele que está abrigado à sombra do onipotente Deus. A sombra do Altíssimo descansará, debaixo das asas do Senhor, a sombra do Altíssimo descansará. O Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então aqui diz a palavra de Deus que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, a ação do Espírito de Deus na vida dos seus servos. Deus está no meio dela, não será abalada, nada pode abalar a Deus, nada pode abalar os céus, nada. Deus é o Todo-Poderoso. Satanás não podia fazer nada na vida de Jó sem a permissão de Deus. O inimigo não pode fazer nada nas nossas vidas se Deus não permitir. Só se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada. Então, o lugar onde Deus habita é inabalável. O reino de Deus é inabalável. É um reino de justiça, de alegria no Espírito. Não é comida nem bebida, mas é poder. É poder. É graça da parte de Deus na vida do seu povo. Na vida daquele que Deus escolhe. Na vida daquele que Deus tem misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, diz a palavra de Deus. Se Deus está achando graça na tua vida, se Deus está te escolhendo, é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus que está te alcançando, ouvinte. É o Senhor que está preparando o teu coração. É o Espírito de Deus que está falando ao teu coração. Aqui é o pregador falando. Mas aí do teu lado é o Espírito Santo de Deus, é o rio de águas vivas, é o rio que sai do trono de Deus, é Deus que está te convencendo do teu pecado, da justiça e do juízo. Faça um concerto com o teu Deus, ouvinte, hoje. Faça um concerto com o teu Deus. E aqui diz que as nações se embraveceram, os reinos se moveram e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. As nações podem estar em guerras, em rumores de guerra, mas Deus é o Todo-Poderoso e nada acontece sem a sua permissão. Quando o Senhor Jesus voltar, a lua não dará a sua claridade. O sol não dará a sua luz, a lua se envergonhará, não dará a sua claridade. As estrelas cairão como figos da figueira. O céu se desenrolará como um pergaminho. Não vai ter espaço para mais nada. Somente para o majestoso, para o glorificado, para o todo-poderoso, para o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá entre as nuvens dos céus
com poder e grande glória. E ali Deus fará com que a sua voz e a terra se derreta no fogo da sua justiça. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus irmãos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos estava com Davi, estava com Gideão, estava com Sansão, estava nas muralhas de Jericó. Certa vez ele mandou um anjo que matou milhares de inimigos. Apenas um anjo deu vitória para o seu povo. Assim é Deus, que guerreia as nossas guerras e que adestra as nossas mãos para a batalha. Não importa o que você esteja passando hoje, se refugie no teu Deus. Entra no teu quarto, faça a tua oração, busque a Deus, coloca a oração na tua vida como prioridade. Se você colocar o seu serviço, colocar a tua vida à frente de Deus, nenhuma batalha será vencida. Diz a palavra de Deus que para a alma aflita, todo o amargo é doce. Só se você realmente não estiver precisando de Deus, para colocar Deus por último lugar. Mas aquele que se refugia em Deus terá vitória. Aquele que se refugia em Deus, aquele que se refugiou nele, tem obra para contar. Porque sabe que Deus é o nosso refúgio e Ele vem ao nosso socorro. Meus irmãos, quantas aflições eu já passei na minha vida, enfermidades, tomava medicações, imunossupressores, vários tipos de medicamentos. Deus entrou com providência na minha vida através de muita oração. Tudo no seu tempo. Não foi nada no meu tempo, mas no tempo e na misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, confie na palavra do Senhor, neste Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez você liga para alguém e essa pessoa nada pode fazer por você, não tem uma palavra de conforto, não tem uma direção da parte de Deus, não tem uma palavra que te traga direção, que te traga paz, que te dê solução. E você corre para um lado, corre para o outro, liga daqui, liga dali, manda uma mensagem, faz isso, faz aquilo e ninguém te responde e te ajuda em nada. Mas se você entrar no teu quarto e fechar a porta do teu quarto, dobrar os teus joelhos e lançar a tua ansiedade diante do Senhor, e orar, e clamar, e chorar, derramar as tuas lágrimas, você vai levantar da oração depois de uma hora diferente. Você vai levantar com paz no teu coração. Você vai levantar com a certeza de que Deus ouviu a tua oração, como Ana levantou com certeza de que Deus já havia ouvido a sua oração. O sacerdote ali estava embriagado espiritualmente e ele achou que ela estava embriagada porque ela não tinha mais palavras para se expressar. Só balbuciava, só mexia os seus lábios, mas o seu coração, Deus ali estava sondando. Era como se ela entrasse dentro de uma cachoeira invisível, do rio das águas vivas que sai do trono de Deus, e ela mergulhasse de baixo para cima, porque o reino dos céus não é de cima para baixo, mas é de baixo para cima. É pequeno para ser grande e não grande para ser pequeno. É quem se humilha diante de Deus que será exaltado, e Ana se humilhou diante do Senhor e Deus ouviu a sua oração. Ela se sentia envergonhada porque a sua inimiga Penina tinha filhos, não tinha nenhum problema de saúde, mas Ana era estéril. Então, para a alma aflita, todo amargo é doce. Para a pessoa que precisa de Deus, ela recorre a Deus, ela chora. Quem precisa de Deus se refugia à sombra das suas asas. Quem precisa de Deus o busca. Mas aquele que é arrogante, soberbo, ele confia no seu dinheiro, ele confia no favor de algum amigo, ele confia no médico, ele confia no conselho de alguém, mas não confia em Deus. Mas não busca no Deus Todo-Poderoso,
e depois, daqui para frente, confiou no homem, quebra a cara, se decepciona, faz negócio errado, né? Faz negócio errado, cai em ciladas, confia no braço do homem, faz do seu braço, faz da carne o seu braço, e se esquece de Deus, esquece do teu Deus. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Então nós vemos, meus irmãos, as obras que Deus faz na vida daquele que o busca. Vinde e contempla as obras do Senhor. Prove que Deus é bom. Prove as bênçãos de Deus. Prove as misericórdias de Deus. Provai e vede que Deus é bom. Está escrito no Salmo, provai e vede que Deus é bom. Mas se você não buscar a Deus, como você vai provar? Se você não abrir as Escrituras, a tua Bíblia que você tem na tua casa, como é que você vai provar que Deus é bom? Só de boca? Só de palavras? Sem abrir o livro? Sem derramar o teu coração diante do teu Deus? Deus não é feito de gesso, de imagens. Deus é invisível. E Ele ouve as nossas orações. O Senhor Jesus disse que Deus é Espírito. Ele é Espírito. Ele está em toda parte. Ele é onisciente. Ele é onipresente. É onipotente. Esses três atributos de Deus, só Ele tem. Mais ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. É o Deus que sofre conosco também. É o Deus que chora. É o Deus que vê os nossos sofrimentos, como Ele viu o sofrimento do povo de Israel, que ficou 430 anos como escravo. E Deus enviou Moisés para libertá-los. Busque o teu Deus. É que diz que Ele faz cessar as guerras. Qual guerra que você está vivendo, ouvinte? Será que é a guerra na tua casa? Será que é a guerra no seu serviço, com a sua vizinhança? Alguém que está te perseguindo? É uma guerra na mente, uma luta interior. O bem que você quer fazer não faz, mas o mal está sempre diante de ti. Talvez você esteja passando por esta guerra. E aqui Deus diz que Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, ou seja, Ele desfaz as obras de Satanás. Como está escrito, o Senhor Jesus disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. E Ele que desfaz as obras do diabo, sem oração o inimigo triunfa, mas com oração, com clamor, buscando o Senhor Deus com intensidade, Deus faz cessar as guerras, Deus quebra o arco e corta a lança do adversário. E você pode estar lutando, andando em círculos, como diz na linguagem, dando murro em pontas de faca e nada acontece na tua vida, o inimigo tem te cirandado, tem sapateado na tua vida. Mas busca a Deus. Busca a Deus que Ele vai fazer cessar estas guerras, esta perseguição, essa opressão que você está vivendo. Ele vai quebrar o arco do inimigo e cortar a lança do adversário e queimar os carros no fogo. É assim que Deus faz para aquele que o busca. Por isso Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquele que se refugia em Deus tem paz. Grande paz tem aqueles que amam a sua lei. Para que em mim tenhais paz, diz o Senhor Jesus, estai em mim, para que em mim tenhais paz. Então o Senhor, Ele diz para todos nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquiete, através da oração. Que você fez até hoje, com a força do teu braço, com a ajuda humana, nada foi possível de resolver. Mas a partir de hoje, de agora, faça um concerto com Deus, de buscá-lo com fervor. De se trancar no seu quarto 1 hora por dia de oração, de jejuar, e Deus vai te dar a vitória. Ele vai ser exaltado entre as nações, Ele vai ser exaltado sobre a terra, na tua vida. Deus quer ser exaltado na tua vida, quer ser glorificado na tua vida, através da oração, da busca. Buscai-me e vivei, diz o Senhor.
Busque a face de Deus continuamente e você vai viver, vai vencer o teu inimigo, vai vencer estas perseguições, vai vencer esta guerra no seu serviço, na tua mente, na tua casa, vai vencer estas lutas, estas dificuldades, estas enfermidades que te assolam. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus fez promessa para Isaac, Deus fez promessa para Jacó. Deus fez promessa para a sua casa, fez promessa para Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, fez o sacrifício por nós, deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue no madeiro da cruz, nos comprou com o seu sangue precioso, pagou a nossa dívida, nos resgatou da maldição eterna, da condenação eterna, nos deu vida, nos deu graça. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele intercede por nós, está à destra do Pai. Então busque o teu Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, é o conselho da palavra de Deus que o Senhor pôs no meu coração neste dia de hoje. Deus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus em o nome do Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, graças nós te damos pela tua palavra, Deus. Sentimos o teu Espírito Santo aqui, Pai. Oh Deus, o teu Espírito Santo que paira sobre nós, que quer fazer em nós morada, Pai. O rio de águas vivas. Oh Deus querido, dá força para esta pessoa que está fraca, que não consegue se levantar, ó Deus, não consegue orar nem uma hora, já dorme como os teus discípulos adormeceram. Ó Pai querido, vai de encontro a esta vida, a este coração que está fraco, meu Pai, fortalece esta pessoa, Deus, traga a vida de oração, cria, ó Deus, um coração novo, puro, torna a dar a alegria da salvação, sustenta com o teu Espírito Santo. Ó Deus querido e santo, adestra essas mãos para a batalha, abre portas na vida desta pessoa, Pai. Ó Deus, coloca a tua paz que excede todo o entendimento, Pai querido. É o Senhor que faz cessar as guerras, Pai. E o Senhor diz para nós, aquietai-vos. E só podemos ter esta paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, buscando o Senhor através de oração. Através de oração, ó Deus querido. Fortaleça estas pessoas da vitória, Pai querido. Ó Deus, inclina os seus corações aos teus testemunhos e não à cobiça. Leve as águas profundas da oração. Ó Deus querido, envia a tua paz à vida de cada um que ouviu esta palavra. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação, a qual o Senhor tem nos concedido, de levar a sua palavra por sua misericórdia. Aqui está simplesmente um caco de barro, um caco entre outros cacos, mas que Deus, nosso Pai, seja glorificado em o nosso Senhor Jesus Cristo. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória, por Jesus Cristo, Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus.